eu estava lá no quarto preparando as coisas para ir embora e dar cabo da minha vida, a missionária bate na porta e diz: Paula, hoje Jesus veio aqui encontrar com você, tem salvação para a sua vida, missionária Paula. Aos 13 anos para 14 anos, caso com um traficante. Fiquei com esse traficante durante 8 anos, até meus 22 anos. Nesses 8 anos de casado, eu mudei 24 vezes, 4 cidades. Porque aonde a polícia pegava, a gente mudava. Aonde os bandidos tentavam matar, a gente mudava. Aonde ele ia preso, quando saía, a gente mudava. E durante esse tempo todo eu perguntava para o Senhor: Deus, por que tanto sofrimento? Porque não adianta ninguém falar para mim que está no mundo do crime e é feliz, que está na prostituição é feliz, que está no tráfico é feliz, que está no pecado é feliz. Irmãos, eu usava droga 5 dias em seguida, já dei 3 overdoses. Aquela alegria era somente momentânea, porque quando você deita na sua cama, que o Espírito Santo te incomoda, aquele buraco que tem dentro de você, que é a falta do Espírito Santo, você quer morrer, você não tem alegria. E aos meus 22 anos eu decido separar. Separo, mudo para Goiânia. Até tentei mudar de vida, mas a única coisa que eu sabia era vender droga. Volto eu para o tráfico de drogas, no Nova Esperança. Vendia droga na Praça da Paz. Me batizo numa facção criminosa. Fico lá uns 4, 5 meses vendendo droga. Até que um dia o Senhor permite o pessoal da facção rival ir lá tentar tirar minha vida. Mas quando Jesus tem uma promessa, e mesmo você no erro fala: Jesus, eu estou aqui, mas o Senhor sabe o que eu queria. Eu era assim. Jesus permite na quinta-feira, quando eles tentam nos matar, a gente corre para dentro de uma igreja, Assembleia de Deus. O pregador que estava pregando era cego. Ele ouve tiro de tudo quanto é lado, mas continua pregando. Nós conseguimos correr para dentro da igreja. Os caras que veio atrás de nós não entrou para dentro da igreja. Entramos até no pé do altar, ouvimos o resto da palavra, aceitamos Jesus naquele dia, mas não permanecemos. Mas naquele dia Jesus me dá livramento. O pessoal fala: Paula, fulano, ciclano disse que vai dar um cabo na vida de vocês. Vocês precisam sair daí por um tempo. Eu e uma amiga viram uma para outra, a gente morava junto. Nós iremos fazer o quê? Amiga, tem uma casa de prostituição no Santa Genoveva. Enquanto nós não podemos vender, fazer corre nenhum, em vez de a gente ficar roubando por aí igual a gente fazia, vamos vender o que é nosso. Nós não vai presa, ninguém vai tentar matar nós. Vamos fazer que nós vamos levantar dinheiro rapidinho. Nós vamos para aquela casa de prostituição. Ficamos lá durante 7 meses. Um belo dia Jesus levanta uma missionária desviada, afastada que estava lá, para bater na mesa e dizer para mim: menina, tem muito tempo que Jesus fala que vai te salvar. 7 meses que você está aqui, Jesus manda te dizer, hoje Ele vai te arrancar deste lugar, e logo logo vai começar uma grande obra em sua vida. Nós estávamos todo mundo naquela mesa bebendo, usando cocaína. Quando a gente olha uma para a outra, todo mundo estava em lágrimas. Eu entro para o meu quarto e falo para Deus: Deus, se o Senhor vai fazer hoje, então hoje eu dou cabo da minha vida. Quando eu estava naquele lugar, naquele quarto, batem na porta daquela casa onde a gente ficava, um casal. Quando o casal chega, entra lá dentro para poder evangelizar, começa a perguntar: cadê? Tem uma menina aqui em um quarto que Jesus mandou nós vir buscar ela. Quando eu estava lá no quarto preparando as coisas para ir embora e dar cabo da minha vida, a missionária bate na porta e diz: Paula, hoje Jesus veio aqui encontrar com você, tem salvação para a sua vida, missionária Paula. Aquele casal me arranca de lá, me leva para casa, para um barraco onde eu morava no Nova Esperança, e fala para mim que eu precisava mudar. Só, irmãos, que como eu disse desde o início, Jesus não invade. Jesus não invade. Jesus só entra e faz morada onde eu permito. Jesus só entra e faz morada aonde eu permito que Ele entre. Naquele dia, passa-se o tempo, eu organizo as coisas, recebendo muitas ameaças de morte,
mudo para Inhumas. Uma menina que fumava 28 cigarros de maconha por dia. Uma menina que bebia todos os dias. Uma menina que se drogava todos os dias. Uma menina que achava prazeroso as coisas do mundo, revoltada. Eu roubava porque eu tinha prazer, irmãos. Eu tinha prazer de pegar o revólver e dar coronhada nos outros e ver o sangue escorrer. Porque quando eu via o outro sentir dor, aquilo ali saciava a minha dor que eu carregava. A dor de órfã, a dor de abandonada, a dor de não ter ninguém, a dor de não ter família, a dor de não ter estrutura, a dor de não ter dignidade. Eu tinha prazer em fazer aquilo que eu fazia, porque além de alimentar minha carne, cenava a minha dor. Eu mudo para Inhumas. Chego lá, minha droga acaba. Viro para uma conhecida e falo para ela: eu preciso fumar um baseado, senão vou ficar louca. Quem já fumou sabe o quanto a abstinência te mata. Ela fala: pode deixar, eu tenho uma amiga, ela vai vir aqui agora e traz para você. Quando a amiga chega, ela é lésbica. Ela se apaixona por mim, amor à primeira vista. Gente, fuma um baseado, ela me dá um beijo, eu apaixono nela. Mais 7 meses casado com ela. Na mesma semana eu fui morar com ela. Fico naquela casa durante 7 meses morando com ela. E um dia eu acordei, já tinha perdido tudo. Perdido os meus filhos, perdido a minha dignidade, perdido a minha estrutura. Ninguém mais falava comigo, nem da minha família. Eu falo para Jesus: hoje eu vou dar cabo da minha vida, Jesus, porque o Senhor já falou tanto que vai mudar a minha história. O Senhor já falou tanto que vai fazer algo novo na minha vida. O Senhor já falou tanto que eu sou missionária. O Senhor já falou tanto que eu sou pregadora. O Senhor já falou tantas coisas, já deu tanta gente para falar que um dia ia fazer na minha vida, mas eu não vejo o Senhor fazer. Hoje eu vou resolver com as minhas próprias mãos. Vou no mercado, compro uma corda, amarro no fundo de casa e pulo. Quando eu pulei aquela corda nova, ela se arrebenta, e eu ouço uma voz dizendo: a mesma que me livrou do tiro quando falou que eu ia morrer, a mesma que me livrou lá do prostíbulo, a mesma que me livrou da cadeia, a mesma que me livrou das garras de Satanás. Ele fala: hipócrita, eu sou o dono da vida, só eu dou a vida e só eu tiro a vida. Irmãos, ninguém morre porque o diabo mata. Ninguém morre porque o bandido matou. Ninguém morre porque a moto, acidentou de moto, morreu. Não, só morreu porque Jesus permitiu. Porque somente Ele tem a chave. Só Ele tem a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha ninguém abre. Quando eu ouço aquela voz falando comigo naquele quarto, eu bolo um cigarro de maconha e começo a fumar e falar com Jesus: Jesus, se essa voz é o Senhor que tem promessa na minha vida, muda a minha história. Eu não pedi para nascer, eu não pedi para não ter pai e mãe, eu não pedi para ir para o tráfico, eu não pedi para ir para a prostituição, eu não pedi para não ter estudo, eu não pedi para casar com bandido. O Senhor sabe que a minha vida veio desestruturada desde pequena. Eu nem sabia o que era certo e errado, porque com 8 anos de idade eu já acendia cigarro para os meus pais. Eu já via todo mundo ao meu redor se drogar. Então para mim tudo era normal. E eu começo a falar para Jesus: se o Senhor tem uma obra na minha vida, me salva. Se o Senhor tem uma obra na minha vida nessa noite, eu quero tocar em Ti. Se o Senhor tem uma obra comigo nessa noite, eu quero que o Senhor comece a fazer hoje. No outro dia, o Senhor usa um moço do outro lado da rua para me apresentar um homem que ia me apresentar este Jesus. Quando eu conto a minha história para ele, ele fala para mim: Paula, você precisa de um emprego, vou te levar bem ali. Quando eu chego no mercado para levar o meu currículo, aquele homem não era um pastor dirigente, aquele homem não era um pregador eloquente, aquele homem não tinha título de missionário. Aquele homem era um louco apaixonado por Jesus, louco apaixonado por almas, que por onde ele passa ele só quer pregar Jesus. Ele não prega título, ele não prega placa, ele prega que Jesus salva, ele prega que Jesus cura, ele prega que Jesus liberta. Naquele momento ele me apresenta esse Jesus e começa a dizer: Jesus falou para mim que hoje entrava uma moça aqui, que estava em um estado lésbico, mas não é lésbica, que veio do tráfico, que veio da prostituição, mas Jesus falou para mim que hoje ele se encontrava com você nessa sala e começava uma nova história na sua vida.
Quando Ele fala mais coisas, eu dobro o meu joelho naquela sala, aceito Jesus e falo para Jesus no mesmo dia. Cheguei em casa, falei: Jesus, eu te aceitei lá, mas e agora? Como que eu vou fazer, Jesus? Eu sou dependente, Jesus. Eu sou dependente das drogas. Eu sou dependente da prostituição. Uma menina que não aguentava ficar um dia sem sexo. Falei: e agora, Jesus? Porque a tua palavra fala que todos que te tocam é curado, que todos que te tocam é transformado, que todos que te tocam é limpo, que todos que te tocam é purificado. E agora, Jesus? Como que vai ser daqui para frente? Nessa casa só está eu e o Senhor. E agora? Sabe o que Jesus respondeu para mim? Paulo, você deu o primeiro passo, agora é comigo. Agora eu entro e te liberto. Agora eu entro e te saro. Agora eu entro e te restauro. Agora eu entro e te purifico. Você abriu, Paulo, agora eu vou entrar e fazer morada. E a partir daquele dia Jesus começa a encaminhar tudo. Dia 2 de novembro fez 6 anos que eu aceitei esse Jesus. A pastora tem meu testemunho completo, que a TV Evangélica Brasileira gravou. Se vocês sentirem no coração de conhecer, pede a pastora o link e acesse. Naquele dia o Senhor começou uma grande obra. Uma menina que só tinha um colchão para dormir, uma caixa de papelão para colocar as roupas. Em 6 anos que eu aceitei este Jesus. O que eu quero te dizer é que Jesus, Ele veio para salvar o pecador, Ele veio para libertar o cativo, e Ele tem bênçãos espirituais, Ele tem bênção terrena para você. As pessoas têm invertido os papéis. Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E foi assim que eu comecei, indo para a igreja, pedindo ao Senhor ajuda. O Senhor levantou 2 pastores, um casal de pastor, que me ajudou na minha libertação. Fizeram campanha na minha casa. A pastora conhece o pastor Francisco Loureiro. Pagaram um preço pela minha vida. Com 6 anos que eu me converti, fez agora. Jesus, com 3 meses, usa o dono de um mercado para me dar uma moto 0 km, porque eu não podia andar de a pé na cidade. Jesus vai e levanta uma mulher para me dar emprego em uma multinacional. Depois Jesus me dá um esposo. Depois Jesus me dá um carro. Depois Jesus me deu uma casa. Jesus me deu habilitação. Jesus me deu o 3º ano. E agora eu estou terminando a minha faculdade. É desse Jesus que eu estou dizendo para você. É aquele que começa a boa obra e é fiel para terminar na sua vida. Me devolve os meus filhos. Me devolve o meu Isaac. É desse Jesus que eu estou dizendo para você. Me dá dignidade. É desse Jesus que eu estou dizendo para você. É desse Jesus que quer te dar valor nessa noite. Aonde o homem não dá, aonde a mulher não dá, aonde o advogado não dá, aonde o juiz não dá, Jesus te dá valor nessa noite. Aonde a gente acha que é o fim, Jesus chega com um novo começo. E Jesus tem feito na minha vida. Hoje Jesus me deu o maior bacharelado, que é falar da palavra dele. Não tem juiz maior que nós. Não tem advogado maior que nós. Não tem senador maior que nós. Não tem presidente da república maior e melhor que nós. Nós somos embaixadores de Jesus. Você não conhece a grandeza desse Jesus que eu estou te apresentando nessa noite. E hoje eu falo com orgulho. Eu não falo da minha faculdade, eu não falo da minha profissão, porque hoje eu tenho honra em Goiânia. Sou representante comercial. Em todo supermercado que você chegar, grandes e pequenos, e perguntar quem é a Paula, eles vão falar a missionária Paula, a representante Paula. Não, a missionária Paula, a pregadora Paula. Esse aqui é o maior dos maiores. Esse aqui é o grande eu sou. Esse aqui, ele vai ficar para a história, para o resto do mundo. É esse aqui que eu estou te apresentando nessa noite. O grande eu sou. Vai, eu sou contigo. Mas quem eu vou falar para eles que está comigo? O grande eu sou. É esse que eu estou te apresentando nessa noite.
E foi esse grande eu sou que entrou na vida da missionária Paula. Tem 1 ano que eu fui consagrada missionária pelo Ministério de Madureira. E as promessas têm se cumprido na minha vida. Não porque eu sou melhor, não, porque eu escolhi ser diferente. E é isso que Jesus fala para mim e para você nessa noite. Escolha ser diferente. Escolha deixar este Jesus entrar nessa noite. E encerrando a minha palavra, eu quero te perguntar, mas eu não quero que você responda. O que você precisa de Jesus hoje? O que você precisa de Jesus hoje? E esse foi mais um testemunho. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha só o que o texto está dizendo. Se nós abrir a porta do nosso coração e deixar o Senhor entrar, e deixar o Senhor trabalhar, e deixar o Senhor fazer morada no nosso coração, Ele ceará conosco e nós com Ele. Vai falar sobre comunhão, sobre sentar à mesa, sobre compartilhar o pão. Olha que coisa linda que o Senhor está nos anunciando através da palavra dele. Porque o Senhor, ele quer o quê? Intimidade conosco, né? Tem pessoas que dizem: eu vou vir para o Senhor quando eu sair das drogas, quando eu abandonar isso, quando eu abandonar o vício, quando eu fazer isso e aquilo. Irmãos, não precisa. Apenas aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. Ele vai transformar você. Não queira estar transformado para vir para Cristo. Entenda que é Cristo que vai te transformar. E não existe situação, não existe lugar, não existe nada que impeça. Talvez hoje você olhe para o seu cenário e imagina assim: para mim não tem jeito, para mim não tem mais solução, para mim não tem mais como, olha como eu tô. Não importa, irmãos. Não importa a situação que você está. Olha esse Deus que nós serve, que levantou paralítico, que fez cego enxergar, que fez morto reviver, que fez leproso ficar curado. Olha esse Deus que servimos. Como que você ainda acha que existe limitação para Ele em achar que você está numa situação tão ruim que você não tem mais jeito? Para Deus tem. Só que para isso você tem que dar um passo. Porque as pessoas acham que tudo depende de Deus. Se você quiser ficar nessa situação, é escolha sua. E tem pessoas que ainda culpam Deus por certas situações que se encontram, mas não se permite se posicionar, se levantar, abrir a porta, deixar Deus entrar. Não. Querem somente tudo de mão beijada, querem tudo na mão. Só que não é assim. A gente tem que fazer a nossa parte. E quando fazemos a nossa parte, o Senhor entra, habita, faz morada e existe comunhão entre a gente. Então, irmãos, que você possa viver esse sobrenatural, que você possa viver essa intimidade com Deus, que você conheça e experimente como que é bom servir a esse Deus, certo? Que Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha gostado desse testemunho. Se você gostou, não esqueça de estar compartilhando. Você vai nos ajudar bastante, comentando, curtindo, seguindo, tá bom? Mas que Deus abençoe sua vida poderosamente e que eu creio que se você abrir a porta e deixar o Senhor entrar, Deus vai fazer algo novo e tremendo na sua vida. Creia nisso, creia nessa palavra, aguarda no teu coração, tá bom? E que Deus te abençoe demais, irmãos, poderosamente, amém? Fica na paz e até o próximo vídeo.